Eu tenho falado muito sobre a responsabilidade da ditadura chinesa nessa crise que nós estamos vivendo, né? Se hoje eu, você, nossas famílias, o nosso país, né, está em risco, a economia global, o bem-estar das pessoas está em risco no mundo, é por conta das ações tomadas pelo Partido Comunista Chinês. Vamos fazer uma recapitulação então do que aconteceu, uma timeline, para entender o nível de responsabilidade genocida desse Partido Comunista Chinês, né, que manda na China. A China é uma ditadura de partido único, como vocês devem saber. Pois bem, essa doença, né, o novo coronavírus, o vírus chinês, enfim, como queiram chamar, o primeiro infectado deve ter ficado doente aí em novembro ainda do ano passado, né? As teorias por trás dessa primeira infecção é de alguma infecção entre um animal selvagem, pode ser um morcego, pode ser uma cobra ou qualquer outro tipo de animal que poderia ter infectado um ser humano, o que é especialmente possível na China por conta, né, de um hábito chinês de se alimentar desses animais. Inclusive há mercados especializados nesses tipos de animais. E essa cultura, né, de comer esse tipo de animal como morcego veio durante a grande fome de Mao, né, onde as pessoas ficaram sem alimento e foram obrigadas a buscar qualquer tipo de fonte de proteína. Mas enfim, essa primeira pessoa infectada, e ainda há a possibilidade, para não esquecer, disso ter vazado, né, desse vírus ter saído aí de um laboratório, em Wuhan existe um laboratório especializado em pesquisa exatamente sobre coronavírus, né? Então isso já é uma irresponsabilidade, porque desde o aparecimento do outro coronavírus, né, o SARS, alguns anos atrás, os cientistas falavam que era uma questão de tempo. Surgiu um outro vírus, já que a China não fez nada para fechar esses mercados aí que permitem a venda desses animais exóticos, o consumo desses animais exóticos. Mas enfim, há a possibilidade de ter fugido de um laboratório, mas o fato é que nós devemos ter aí, na linha do tempo, a primeira infecção em novembro. Em dezembro começaram os primeiros relatos em Wuhan de pacientes aparecendo com pneumonia, até, né, que no dia 30 de dezembro nós tivemos o Dr. Li Wenliang passando uma mensagem para os seus colegas por WeChat, né, o WhatsApp chinês, dizendo que havia no hospital uma série de casos de pneumonia e ele suspeitava que isso era uma espécie de SARS e pediu para os colegas dele tomarem cuidado, né, porque poderia estar nascendo uma nova doença infecciosa. O jornal Caixin Global, que é muito respeitado, né, que apresentou ao mundo o cover-up chinês da outra epidemia, da epidemia da SARS, né? Os chineses tentaram, aí o Partido Comunista tentou esconder por meses a fio a SARS, escondeu na verdade por meses a fio a SARS, revelou que no final de dezembro os cientistas chineses já tinham feito o sequenciamento genético desse vírus, só que as autoridades mandaram destruir esse trabalho e as amostras que eles tinham, né? Também no dia 30 de dezembro, a médica Ain Feng, junto com esse Dr. Li, fez esse anúncio para amigos na internet, acabou se espalhando pela rede social até que a censura chinesa tivesse capacidade de bloquear essas mensagens. O Dr. Li morreu, né, num hospital, a princípio por coronavírus, não sabemos, né, é uma ditadura, e a médica Ai Fen simplesmente sumiu depois de dar um relato dessa experiência para o 60 Minutes, um programa jornalístico da Austrália, né? Esses médicos desse grupo que fizeram anúncio foram chamados por autoridades locais chinesas, ameaçados de prisão
eles tiveram que assinar um termo de compromisso de não mais falar aí fake news, né? Que seria tudo uma armação, que não haveria aí doença alguma sendo transmitida. Coisa que o próprio Partido Comunista, né, depois revelou que foi um erro e pediu desculpas à família do Dr. Li. No dia 31 de dezembro, Taiwan fez um alerta à Organização Mundial de Saúde dizendo que o vírus possivelmente era transmitido entre humanos. No dia 14 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde colocou no seu Twitter, fez um anúncio oficial dizendo que, seguindo, né, os estudos de autoridades chinesas, esse vírus não deveria ser transmitido entre humanos, que os casos que haviam surgido deviam ser em transmissão de animais para humanos, ou seja, o risco era baixo. No dia 18 de janeiro, na cidade de Wuhan, né, então o epicentro aí da epidemia, houve um banquete para 40 mil famílias, organizado pelas autoridades locais. 40 mil famílias, né? Eles organizaram esse banquete para bater um recorde. Os casos começaram a aumentar. No dia 22, a OMS se reuniu para decidir se declarava ou não uma emergência por conta aí do que parecia ser o início de uma epidemia, e eles decidiram que não havia motivo para declarar essa emergência, né? No mesmo dia 23 de janeiro, então, né, no dia do debate da Organização Mundial de Saúde, a China resolve declarar aí uma quarentena, fechar a cidade de Wuhan para o resto do mundo e para o resto da China, né? No dia 25 de janeiro nós tivemos o Ano Novo Chinês. Por que isso é importante? Porque na época do Ano Novo Chinês, 2 semanas antes, nós temos uma diáspora na China. Quase todos os chineses vão viajar para visitar suas famílias. Só de Wuhan nós acreditamos que mais de 5 milhões de pessoas tenham saído nessa época, antes da decretação aí, da quarentena da cidade, né? No dia 26 de janeiro, o prefeito de Wuhan veio a público afirmar que tinha mentido para a população e pedindo desculpas, dizendo que só mentiu porque não teve autorização do partido para falar a verdade sobre a transmissão entre humanos, que já era conhecida desde o começo de janeiro. Por que isso é importante? Isso é importante porque se a verdade tivesse vindo à tona no início de janeiro, nós teríamos a possibilidade de bloquear, né, essa epidemia. Se os protocolos básicos fossem seguidos, se as pessoas tivessem sido alertadas, pelo menos, nós possivelmente não estaríamos vivendo tudo o que nós estamos vivendo hoje, né? No dia 15 de fevereiro, para tentar se safar das críticas, tanto interna quanto externamente, o Partido Comunista Chinês liberou documentos mostrando que eles estavam se preparando para a crise e tomando medidas. Por descuido, esses documentos mostram que no dia 7 de janeiro já havia conhecimento dessa epidemia na cidade de Wuhan, e nada foi feito. Lembrem, a própria China no dia 14 informou a Organização Mundial de Saúde que a doença não era transmissível entre humanos, ou seja, mentiu. E o próprio partido mostrou a prova dessa mentira, né? Voltando então na linha do tempo, no dia 30 de janeiro, finalmente a OMS declarou emergência, mas não recomendou o bloqueio de viagens da China para o resto do mundo, nem no movimento contrário. Disse que não era uma medida correta bloquear aí viagens da China e para a China, né? A Universidade de Southampton fez um estudo que mostrou que se no dia 7 de janeiro, quando foi comprovado, né, que as autoridades do Partido Comunista Chinês tinham conhecimento aí já, né, da transmissão desse vírus, se ali fossem tomadas medidas, a epidemia seria 95% menor do que é hoje. Provavelmente ficaria restrita a um círculo pequeno na própria cidade de Wuhan, né? Ou seja, essas ações do Partido
comunista chinês foram decisivas para gerar essa pandemia. Agora, a OMS, por que ela tomou essas atitudes de tentar proteger a China desde o início, mesmo sendo clara aí a mentira que a China produziu e o comportamento genocida, né? Milhares e milhares de pessoas já morreram e outras milhares vão morrer por causa disso. O presidente, né, o chefe aí, o sujeito que manda na OMS hoje é um sujeito chamado Tedros Ghebreyesus. Não sei ler o nome dele, né? Ele é um etíope. Ele era um burocrata que fez parte do ministério, né, da ditadura etíope, de um partido chamado Frente de Libertação Tigrei. Essa frente, né, um partido de extrema esquerda, um partido marxista que criou uma ditadura aí na Etiópia. Ele foi acusado de ter escondido 3 epidemias de cólera no seu país, né? Para vocês terem uma ideia do nível do sujeito, em 2017 ele quis transformar o Roberto Mugabe, um ditador brutal africano, num embaixador aí da OMS, né? Enfim, ele é um bonequinho da China, ele só chegou ao poder por causa da influência chinesa, então ele é um servo da China, ele transformou a OMS como bem autoridades japonesas colocaram, né, como a Organização Mundial da China, não a Organização Mundial da Saúde, né, a Organização de Saúde da China, como queiram, e passou então a adotar uma postura servil em relação à China. E a OMS, por ter tomado essas atitudes, também é corresponsável por essa epidemia. Para completar, né, a OMS ainda segue sendo contra o uso de máscaras. Vários países já provaram que é importante usar máscaras. Então, basicamente, nós temos aí a China tomando uma medida atrás da outra, né, e ainda tivemos que ouvir, lembrei, né, o Tedros falando que a China é um exemplo do combate à epidemia. Então, nós tivemos a China tomando uma medida atrás da outra, catastrófica, utilizando então, né, a sua postura de ditadura comunista de esconder do público as coisas, que possibilitou, né, a expansão da epidemia. O nível de mentira e o nível de responsabilidade é tão grande que nós temos que nos questionar se o objetivo não era mesmo, né, criar uma epidemia global, já que posteriormente a essa epidemia ser expandida, nós tivemos o uso de todo o aparato de repressão da China para conter essa epidemia na província de Hubei, onde fica Wuhan, né? E o resto do mundo está passando o que vocês já sabem, com a perda de milhares de vidas e a destruição econômica sem precedentes, né? O que não deixa de ser um ataque aí terrorista ao Ocidente. Não podemos medir palavras aqui, né? Esse nível de responsabilidade tem que ser tratado assim. Então, senhores, é por isso que eu tenho alertado a necessidade, se tem uma coisa positiva nessa crise, né, se podemos falar isso, de nós acordarmos em relação à China. O Ocidente investiu bilhões de dólares, trilhões de dólares nas últimas décadas na expansão da economia chinesa, alguns acreditando, né, que a China se abriria de fato politicamente, que se transformaria com o tempo numa democracia uma democracia no formato ocidental, e o que nós estamos vendo é o contrário. Nós estamos vendo aí a economia chinesa se abrindo até certo ponto, né, porque o Estado controla absolutamente tudo até certo grau, mas a manutenção de um regime ditatorial mão de ferro. Não podemos esquecer um regime que já produziu no passado dezenas de milhões de mortes através da liderança do Mao Tse-tung. Liderança essa que ainda né, festejada. A primeira coisa que o Xi Jinping, o atual secretário aí, né, do Partido Comunista, quem tem o poder de fato na China, fez quando chegou a esse posto, foi lá no mausoléu dos líderes chineses e foi lá jurar, né, aí, a sua subserviência ao Partido Comunista, né, e falando aí que Mao era o grande líder e foi o grande pai da nação e que os seus ensinamentos tinham que ser levados adiante, né. Então, nós não podemos continuar mantendo relações normais com um país desse tipo.
Um país que hoje tem uma força política extraordinária, uma influência extraordinária no mundo, né, uma força militar extraordinária, e produziu esse tipo de crise que nós estamos vendo. Então, só para a gente ter uma ideia aí da responsabilidade chinesa nessa crise. Quem é que vai investigar isso a fundo? Quem é que vai expor isso para o mundo? Quando é que a China vai pagar pelo prejuízo produzido? É isso que eu gostaria de saber.